Financiamento bancário ou consórcio? Vamos olhar qual dessas alternativas é a melhor para você, tá? Então deixa eu diminuir aqui minha tela. O objetivo aqui não é mostrar contas, tá? O objetivo é mostrar a dinâmica do financiamento bancário. Aí eu vou mostrar dois modelos de financiamento bancário, o Price, que a gente chama de tabela Price, e o tabela Saque, versus o consórcio. E no final vamos tentar chegar a uma conclusão e você é a melhor pessoa para saber qual que é a melhor estratégia para você, tá bom? Então vamos lá. Começando aqui com o sistema Price, tá? Deixa eu ver aqui se está mostrando minha tela. Deixa eu aumentar aqui. Tá, sistema Price. Então eu peguei aqui um valor, né, de R$ 1 milhão. É, Financiamento bancário, você vai ter que dar uma entrada, tá? Eu tô dando uma entrada aqui que não é nem tão alta, tá? Em torno de 20%. É claro que isso daqui vai depender muito do seu relacionamento com o banco. Se você tiver um relacionamento de anos, já for um private no seu banco, se até 10% você consegue de entrada, mas eu coloquei aqui uma média de entrada que gira em torno de 10 a 40%, tá bom? Então a gente vai financiar 800 mil, coloquei uma taxa de 13%, tá? Vou colocar aqui até igual aqui, a do saque, que eu coloquei de 12, né? Então vamos trabalhar com de 12. O prazo eu trabalhei 240. Geralmente o, o prazo para a tabela Price ele é um pouco menor do que para a tabela saque, dado o tipo de amortização e pagamento de juros que vocês vão entender. O que acontece na tabela Price? A correção do saldo devedor, geralmente ela é feita pelo IGPM, tá? Então eu coloquei aqui tudo bonitinho. Então vamos logo de cara. Financiando R$ 1 milhão, dando 200 mil de entrada e ficando um saldo de 800 mil com todas essas variáveis, no final você vai pagar praticamente 3 vezes e meia um imóvel, tá? Você vai pagar em torno de 2 milhões e 800. Então na tabela Price, primeiro você paga juros e depois você amortiza, tá? Dando parcelas, ó, para um financiamento aqui de 1 milhão, né? No caso, 1 milhão de crédito e 800 mil de financiamento, você vai pagar uma parcela em torno de R$ 8 mil. E o interessante é que na tabela Price, as parcelas aumentam até o final, tá? Então ela começa em 8 milhões e aqui na minha simulação ela pode terminar em 8 mil e terminar em 22 mil. Agora, olha só que interessante. Você começa aqui com um saldo devedor de 800 mil. Depois de 12 meses, olha quanto que está seu saldo devedor. Ele está maior, tá? Ele está em 812. Por que disso? Por causa da correção pelo IGPM. Se você vai para 24 meses, depois de 2 anos pagando R$ 8 mil por mês e sua parcela crescendo, o seu saldo devedor está maior ainda, tá? 826. 3 anos, 839. Ou seja, o seu saldo devedor na tabela Price, ele aumenta, tá? Até um determinado momento, ó, continua aumentando, 850. Quando que esse saldo devedor ele vai passar a cair ou pelo menos voltar àquilo que ele era? Olha lá, aqui, ó, R$ 800 mil, 799, 790 aqui, ó. Depois de 138 meses. Olha só, depois de 11 anos e meio. Olha que coisa absurda. Então você começa com uma dívida de 800 mil e durante 10 anos essa dívida ela fica estagnada, mesmo você tendo pago R$ 8 mil por mês. Vamos até ver aqui, ó, depois de 138 meses, né, que sua dívida se iguala, vamos ver quanto que você já teria pago em termos de parcelas. Você já teria pago 1 milhão e 300, mais do que aquilo que você contratou. Enfim, deu para entender aqui, acredito, a dinâmica da tabela Price. Agora vamos para a tabela saque. A tabela saque também é destrutiva, tanto quanto. Ó, são os mesmos dados, tá? A taxa de juros de 12 meses, só que aqui eu coloquei 360 meses, ou você podia trabalhar até com 420. Tá? Que geralmente é o que acontece hoje em dia. Eu vou trabalhar com 420, a correção é um pouco menor, em torno de 1,5%, aí vai girar em torno da TR ou do IPCA, eu coloquei aqui no caso da TR, tá? Você vai pagar 3,8 vezes, você paga até mais do que a própria tabela Price, porque você estendeu o prazo aqui. Então vamos até diminuir o prazo, 360, 3,3 casas e aqui 3,5 casas. Aqui no caso da tabela saque, primeiro você paga juros, depois você amortiza. Então a amortização ela fica constante e os juros vai numa decrescente. Mas para a mesma coisa, 1 milhão de crédito com 200 mil de entrada, você financiando 800 mil, iniciando seu saldo devedor em 800 mil, você começa com uma parcela de 9 mil. A parcela vai decaindo, só que depois de 12 meses, ela dá uma subidinha de novo justamente por causa da correção. Tá? Mas seu saldo devedor, ele vai diminuindo aos poucos, ele diminui, 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 chega em 12 meses ele aumenta. Aí ele volta a diminuir, 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 chega em 24 meses ele aumenta por causa da correção, tá? O, o cruel aqui do saque é o pagamento de juros que vem antes da amortização. Então você amortiza muito pouco frente aos juros que você paga nesse financiamento.
tá bom? Agora vamos para o consórcio. Então aqui o consórcio, peguei aqui a mesma coisa, tá? 1 milhão, deixa eu colocar maior aqui. 1 milhão de consórcio, você vai pagar uma parcela em torno de R$ 3.000. Olha aqui já a grande diferença. Então na Price você começa pagando uma parcela de 8 e acaba pagando 22 mil. Na saque você começa com 9 e termina pagando 4.400 depois de 10 anos, depois de 36 meses, né? E no consórcio você inicia pagando 3.600. O consórcio, o que vai acontecer a cada 12 meses? A parcela vai ser reajustada pelo INCC, que é o Índice Geral da Construção Civil. Eu coloquei aqui uma média de 5%, que foi os últimos 4 anos. E o seu crédito também é atualizado. Só que o seu crédito é atualizado também pelo INCC. Mas olha só o que acontece aqui. 1 milhão, ele vai para 1.050.000. Cresceu R$ 50.000 o seu crédito. Então, é isso que eu falo. Isso aqui é um investimento. Enquanto sua parcela cresceu R$ 180, tá? Aqui já está tudo definido, tá? Os custos, custos de seguro e por aí vai. Eu coloquei até uma taxa administrativa aqui relativamente média comparada no mercado, 24%. Qual que é a diferença da taxa administrativa pelos juros cobrados em financiamento bancário? A taxa administrativa é uma conta linear. Ela é linearmente distribuída até o final do prazo do consórcio, tá? De forma igual. Quando a gente fala de financiamento bancário, 12% aqui no saque ou 12% no price, é exponencial a conta, é 12% ao ano. É 12% nesse ano, 12% daqui 2 anos, 12% daqui 3 anos e assim vai. É 12%, 12%, 12 em cima de 12, tá? Fora a correção. Aqui no consórcio não, ele é 24 e acabou. Tá? Então, se você for pegar essa taxa de 24 para uma carta de crédito, né, um crédito de R$ 1 milhão, você vai ter o custo de 24%, 240 mil. Qual que é o custo que você tem aqui na tabela saque? Você poderia considerar o custo sendo o quê? De juros e tudo mais, que nada mais é do que a diferença do que você vai pagar até o final pelo aquilo que você financiou. Você vai ter 1.800.000 de custo na tabela saque e na tabela price você vai ter 1.900.000, 2 milhões praticamente, enquanto no consórcio você vai ter 240 mil, tá? Então aqui contra números não há argumentos, tá? Se a gente for pegar para comparar em termos de taxa, eu comparei aqui, ó, eu simplesmente peguei a taxa administrativa, mais se você contratasse um seguro, e coloquei de forma anual, daria 1,18 ao ano, enquanto aqui dá 12% ao ano, mais a correção, 12% mais a correção. Então, olha que diferença absurda em termos de consórcio com dois tipos de financiamento bancário. Você paga 12% nos financiamentos bancários, coloquei uma taxa média, e você tem no Price uma correção anual do seu saldo devedor de 3%. Na saque, você tem uma correção anual em torno de 1,5%, baseado na TR, que foram esses exemplos que eu utilizei. E no consórcio, você tem a correção do seu investimento, porque o seu crédito aumenta, e a gente vai finalizar esse vídeo aqui, essa explicação, falando por que eu considero investimento e esse saldo atualizado pelo INCC, tá? Mas até aqui, era isso que eu queria te mostrar em números, essa grande diferença de taxa. Então, para finalizar aqui, consórcio 1,20 ao ano contra 12% de financiamento bancário. Isso quando você fala sobre juros compostos, que é o financiamento bancário, juros lineares, que é o consórcio, é uma diferença gigantesca. A gente viu 240 mil contra 1.800.000 e contra 2 milhões na tabela Price, tá? Agora vamos para as diferenças que todo mundo argumenta bastante, né? Se você quer comprar um imóvel hoje ou ontem, o brasileiro culturalmente não tem o planejamento financeiro, então ele acaba entrando no financiamento bancário e vai pagar caro, não tem almoço grátis. Para você ter dinheiro rápido, você vai ter que pagar muitos juros. Agora, se você fizer um planejamento, Vinícius, eu quero adquirir um imóvel daqui 3 anos, daqui 2 anos, daqui 5, 6 anos, ou fazer um planejamento para o seu filho, por exemplo, desde quando seu filho nasce, ou quando seu filho tem 3, 4, 5 anos, e você entra num consórcio, vai aportando todo mês, para quando ele fizer 18 anos, você dá o carro quitado para ele, ou dá o imóvel, o primeiro imóvel dele quitado, é a melhor forma para você não entrar em juros abusivos de banco. Tá aqui a diferença, tá? Então, o que que acontece? O consórcio ele vai depender de contemplação, vai depender de sorteio. É claro que você pode, por exemplo, aqui, da mesma forma que você deu a entrada de 20%, a gente poderia trabalhar uma modalidade de lance embutido, onde você dá 30%, você dá 20% de entrada, os outros 30% você usa do próprio crédito, de forma que você usa 50%
de lance para você ter o crédito, para você a gente conseguir acelerar a sua contemplação. Isso é o tipo de estratégia que muito provavelmente depois de um período, se você tiver esse planejamento, a gente consegue a sua contemplação e você não vai pagar os juros absurdos de banco. E você começa pagando R$ 3.000. Olha a diferença de parcela. Ah, Vinícius, mas a parcela é reajustada pelo INCC. Tudo bem, pode colocar aqui, ó. Ela vai sendo reajustada, ó. Eu já estou aqui no prazo de. Vamos para o final. Vamos para o final aqui, ó. 220 meses. Você vai estar pagando R$ 8.000, que é o que você estaria pagando nem agora no saque, que você está pagando 9, e no Price você está pagando 8. Então, só no final do prazo do consórcio, dado todos os reajustes, que a parcela se iguala aos financiamentos bancários, tá? Outro ponto, consórcio, 220 meses. Financiamento bancário. Eu dei o exemplo aqui da tabela SAC com 320 com 420 meses. É o dobro do prazo. Tá? Se a gente vai para a tabela Price, eu coloquei 240 meses, porque aquilo que eu falei, tabela Price geralmente é um prazo um pouquinho menor. Tá? Então, qual que foi o objetivo aqui? Te mostrar que com planejamento, né, e com uma estratégia de lance, por exemplo, lance embutido, você consegue adquirir seu imóvel sem pagar juros através da ferramenta de consórcio. Tá? Você não ter o planejamento e tomar o financiamento bancário, você vai estar pagando 10 vezes, você vai estar pagando é, 3 vezes, 4 vezes o valor do seu imóvel. E o que eu acho que é mais perturbador é essa conta aqui que a gente fez, ó. Depois de 138 meses, ou seja, 11 anos, o seu saldo devedor, ele está gigante ainda. Ele está o mesmo saldo de hoje. Depois de 11 anos e meio, a sua parcela ela vai estar maior. É isso que acontece. As pessoas entram no financiamento bancário porque elas não têm planejamento. Isso é uma coisa. A segunda coisa é o seguinte: depois de um período longo pagando, 5 anos, 6, 7 anos, elas começam a sentir isso que eu estou te mostrando aqui agora. Elas começam a sentir que elas estão pagando cada vez mais e o saldo devedor não diminui. É uma dívida impagável. Ah, Vinícius, mas eu posso antecipar. Perfeito, você pode realmente antecipar. Vamos fazer aqui na tabela SAC, que é o que geralmente as pessoas fazem. Então vamos comparar a quitação aqui pela tabela SAC. Eu peguei aqui, por exemplo, 12 meses, né? Então o saldo devedor de 800, ele cresce até 784 aqui, né? O que que acontece? Isso daqui são as parcelas que você pagou, tá? Se a gente fosse trazer a valor presente, as parcelas mais o saldo devedor, você quitaria esse financiamento depois de 12 meses por 760 mil. Deixa eu só conferir se é isso. As parcelas, né? Então, na verdade, você quitaria por 761. Porém, você pagou 116 mil. Então, no final, o seu custo vai ser a quitação do saldo devedor mais aquilo que você pagou, 877 mil. Aí as pessoas perguntam, ah, Vinícius, mas no consórcio eu não posso quitar. Pode sim, tá? E olha só, seu saldo devedor lá, aqui está 784. Vamos ver no consórcio. Praticamente o mesmo valor, tá vendo? Ó, 790 depois de 12 meses, né? Olha só o que acontece. Quanto que você, vamos supor que você tenha sido sorteado em 12 meses, você foi lá e comprou seu imóvel, tá bom? Quanto que você pagou até então? 43 mil. E se você quiser quitar os 700, você vai quitar por 450 mil a sua dívida. Ou seja, você gastou 43, investiu 43 e quitou o saldo devedor por 450 mil. Você quitou a sua dívida de 800 mil aqui no caso, né? Por 494, enquanto no consórcio você gastou o dobro, então você deixou 400 mil reais na mesa. Tá? Então, isso aqui é um vídeo bem rápido para mostrar as diferenças entre financiamento bancário, dois tipos de financiamento bancário, tabela Price e tabela SAC, contra o consórcio, em termos numéricos, tá? Em termos de taxa de juros e em termos de planejamento. Consórcio, você precisa se planejar, mas eu falei um tipo de estratégia, lance embutido, que você consegue acelerar a sua contemplação e a aquisição imediata via financiamento bancário. Se você quiser também antecipar a aquisição pagando menos juros, você pode trabalhar as cartas contempladas de consórcio também, tá bom?